Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, depois dos trabalhos da parte da manhã, que aproveito também para agradecer a oportunidade ou a disponibilidade do Sr. Deputado Francisco Figueira para me substituir na mesa, uma vez que eu tive outros compromissos parlamentares, alguns, como é sabido, da nossa própria Comissão, que darei nota nas reuniões que vamos ter de seguida. Isto porque nós temos duas audições agora, temos esta, a começar desde já com o Instituto de Apoio ao Jogador, de seguida temos a audição da Ordem dos Psicólogos, a seguir temos a nossa reunião ordinária e depois temos a nossa reunião de mesa e coordenadores. Pelo que temos uma tarde de trabalho intensa com as audições e com as reuniões que anunciei. Temos connosco o Sr. Diretor do Instituto de Apoio ao Jogador, Pedro Hubert, e temos também a psicóloga do Instituto de Apoio ao Jogador, a doutora Sara Menezes. A ambos dou as boas-vindas, é um gosto recebê-los. Naturalmente que os vossos contributos são muito importantes para o processo legislativo e para a legislação que temos em mãos e, portanto, é um gosto recebê-los e naturalmente que é bem-vindo todo e qualquer contributo que possa ser dado. Nós temos uma grelha de tempos, não sei se têm presente já, que prevê para os grupos parlamentares que estão presentes 6 minutos para o Chega, 6 minutos para o PSD, 6 minutos para o PS, quatro minutos para o LIVRE, que é o partido requerente, porque aos 3 minutos da grelha acrescenta mais 1 minuto do requerimento, e 2 minutos para a JPP. São estes os grupos parlamentares que estão neste momento em sala, é este o tempo que lhes é destinado. Se porventura se juntar mais algum grupo parlamentar no decurso dos nossos trabalhos, terá também direito a usar a palavra, eu anunciarei o tempo adequado no momento próprio. Na primeira ronda, temos 2 rondas, na primeira ronda os senhores respondem a seguir à intervenção de cada um dos grupos parlamentares. Se houver uma segunda ronda, são 2 minutos por cada senhora ou senhor deputado inscrito e na segunda ronda terão o mesmo tempo também, mas respondem no final de todas as intervenções. Muito bem, dito isto, vamos iniciar esta audição. Vai começar o Partido Livre, que é o partido requerente, e tem para esse efeito 4 minutos, conforme anunciei. Sr. Deputado Paulo Mostre, faz favor, 4 minutos. O tempo conta ali, naquele cronómetro, portanto, para melhor gestão. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento todos novamente. Cumprimento também o Dr. Pedro Hubert e a Dra. Sara Menezes e agradeço a disponibilidade por estarem na Comissão e agradeço também o trabalho desenvolvido pelo Instituto de Apoio aos Jogadores, junto às pessoas que são afetadas por este problema. O objetivo, como o Sr. Presidente explicou, é falarmos sobre estas propostas que o LIVRE apresentou, que têm um objetivo e um princípio muito simples, do nosso ponto de vista, que é a questão de saúde pública e a proteção da saúde pública perante um fenómeno que as estatísticas e a leitura que nós fazemos das estatísticas nos dizem que deixou de ser um problema marginal e passa a ser um problema essencial de prestarmos atenção e agirmos legislativamente. A Organização Mundial de Saúde também já tem tomado posição sobre esta matéria e alertado para o papel que, especialmente, a publicidade tem no agravamento do jogo problemático, principalmente quando estamos a falar de grupos vulneráveis. Também já vários países na União Europeia, mas não só, têm avançado com medidas de regulação ou de limitação da publicidade e dos patrocínios, e por isso é essencial também podermos ouvir as entidades que na área da saúde e da ligação a este fenómeno trabalham diariamente com este problema. Em primeiro lugar, queria começar pela questão, precisamente, da dimensão do problema e da vossa experiência direta com este problema, perceber se nos podem traçar um perfil do jogador e se têm observado sinais de agravamento deste problema, se tem havido um aumento dos pedidos de apoio, se também há um aumento
dos montantes que estão envolvidos, ou seja, quando as pessoas pedem ajuda e já estão em situação difícil de endividamento, de dívidas resultantes do jogo, se observam, no fundo, um aumento dos valores que estão envolvidos e das situações que acompanham. Relativamente à publicidade propriamente dita e à influência que a publicidade tem, também perceber a vossa sensibilidade para perceber qual é que é o papel que atribuem à publicidade que temos no espaço público, e ela, acho que aí é um bocadinho indiscutível que ela está mais ou menos de uma forma bastante presente no espaço público nos dias que correm, e que influência é que isso tem na decisão de começar a jogar, no aumento da frequência com que os jogadores o fazem, nos montantes que estão envolvidos. Também, se no contacto que têm com as pessoas que estiveram ou que estão em tratamento, que tipo de testemunhos é que também recolhem sobre a dificuldade de alguém que já tem esse problema, que está a tentar tratar esse problema, de ser confrontado cada vez que sai à rua, ou apanha um metro, ou anda de carro, ou o que for, com publicidade constantemente, e se essa exposição é um fator de risco adicional para uma eventual recaída. E também relativamente ao peso da publicidade nos fatores de risco, se dentre os vários fatores de risco ligados ao jogo, desde o fácil acesso online, o online também alterou um pouco o paradigma porque facilita muito o acesso a qualquer hora do dia, a qualquer momento, a própria forma como estes sistemas de jogos online estão montados, com os bónus, com os meios de pagamento que também facilitam, qual é que é, em todos estes fatores, a importância que a publicidade também tem e onde é que colocariam a publicidade em termos de importância, e de um ponto de vista mais geral, se consideram que, nomeadamente as medidas que o LIVRE apresentou, se são relevantes e se é importante caminharmos nesse sentido de limitar, de regular, de fundo ter regras mais restritivas relativamente à publicidade, ao jogo em geral e ao jogo online em particular. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Diretor do Instituto de Apoio ao Jogador, faz favor, tem os mesmos 4 minutos para responder às questões colocadas. Obrigado pelo convite e por estar aqui. Não sei se vou conseguir responder a todas as perguntas, foram muitas, mas vou começar por um resumo. Eu trabalho nesta área há 25 anos. Comecei, por acaso, numa comunidade terapêutica para álcool e drogas, depois comecei com o problema de jogo. Fiz um doutoramento que terminou há 10 anos, que era exatamente a caracterização do jogador patológico, caracterização e comparação do jogador patológico online, que é o que se passa sobretudo hoje, versus offline. E já na altura perguntou-me o perfil, há 10 anos, 13 anos, o online, a média de idade do jogador era 30 anos, com estudos 12º ou até a puxar para o académico, ou a estudar, tinham relações conjugais e não tinham muitos problemas e as dívidas não eram muito grandes, ao passo que o jogador offline era 40 anos. O que lhe posso dizer, passado 10 anos, é que é sobretudo o jogo online que é mais preocupante em termos da quantidade de pessoas que jogam, é claramente o jogo online, mais as apostas esportivas têm crescido muito. Agora, quando digo apostas esportivas, é um jogo mais de controle, de conhecimento, entre aspas, enquanto que os jogos de casino é mais de sorte e azar, e há hoje em dia uma grande mistura que as pessoas cada vez jogam mais tanto um tipo de jogo como o outro. Quanto aos valores envolvidos, eu não lhe sei dizer, mas, de facto, uma das conclusões deste doutoramento é que o jogo online, isto é importante em termos da publicidade, tanto o jogo online é mais atrativo, portanto, tem mais potencial de dano em tudo, na acessibilidade, na diversidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, as próprias transações cada vez mais seguras, portanto, é mais atrativo em tudo. Portanto, tem mais potencial de adição. No entanto, se a prevenção, o tal jogo responsável, for bem efetuado, também tem esta vertente que, se for bem aplicado e a legislação for nesse sentido, de a indústria do jogo tiver visível
muito dos anúncios, o que é o jogo responsável, as linhas de apoio, o jogar moderadamente, a informação que é uma minoria de pessoas que têm problemas, mas tem que ser salvaguardada, também pode ser interessante. A nível da publicidade, sim, estou plenamente de acordo, ou totalmente de acordo, quanto à regulação e à limitação, mas sempre evitar a proibição, porque tudo isto vai enverdar, a publicidade vai sempre ser feita, e a mim o que me preocupa mais que tudo é a publicidade nas redes sociais, a publicidade no jogo online, pelos ditos influencers, youtubers, em que realmente tudo o que é ética e tudo o que é regulação vai para lá do que é possível dizer, que é aposta e continua a jogar, e quanto mais jogar, portanto, isso não há qualquer explicação. Queria só terminar esta minha intervenção no sentido que sim, a regulação, mas aproveitar se calhar essa publicidade, visto que a proibição não penso que seja o caminho, mas a regulação se calhar para um incentivo nessa própria publicidade a existir, incluir as tais mensagens de jogo responsável e de prevenção e de informação, que é aquilo que muito falta, sobretudo, e falou também aqui de grupos de risco, e fiz agora um trabalho com a Federação Portuguesa de Futebol, que há de ser, em que de facto há populações de risco, como os atletas federados, os mais jovens, os séniores, em relação à raspadinha. Portanto, para além da investigação que é preciso necessária, é preciso muita informação para estas populações de risco e também para a população em geral. Muito obrigado, Sr. Doutor. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do Chega. Eu não tenho inscrições, mas do Sr. deputado Pedro Tavares quer usar da palavra. Também não tenho inscrições do grupo parlamentar do PSD, agora tenho. Do grupo parlamentar do PS, agora também tenho. Da JPP, também tenho. Portanto, tenho todos os grupos parlamentares inscritos a partir deste momento, daqueles que estão presentes em sala. Sr. deputado Pedro Tavares, faz favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, antes de mais, ao Dr. Pedro Iubertiace, à Dra. Sara Menezes, a presença nestes trabalhos parlamentares, nesta matéria que, de facto, é bastante sensível e que julgo que é de comum acordo entre todos os grupos parlamentares, que é uma matéria que é, de facto, que carece de responsabilidade e de intervenção do Parlamento. E o que nos traz aqui hoje é questionar, principalmente, neste caso, ao Dr. Pedro Iubert, na questão da experiência, da vasta experiência que tem na matéria do tratamento. No fundo, este Instituto de Apoio ao Jogador trabalha mais, julgo que de uma forma clínica, no apoio, acompanhamento e tratamento de adições, portanto, e nessa matéria, a sua presença nesta comissão, de facto, específica, indica um foco no impacto económico do jogo, na sustentabilidade das famílias e na regulamentação do mercado e jogo de apostas. Portanto, é um trabalho clínico, mas que está aqui nesta comissão, de facto, porque influencia diretamente o estado financeiro e social das famílias e em relação a isto eu queria lhe colocar aqui umas questões muito pertinentes, que é, nós estamos aqui a debater os projetos apresentados pelo LIVRE, que se foca muito na questão, na preocupação da publicidade, que neste momento está completamente desregulada, e nós achamos importante, de facto, tomar atenção neste ponto, e eu gostaria de lhe perguntar o que é que, na sua opinião, na experiência que tem ao longo destes anos, que vai acompanhando os jogadores que procuram este Instituto, para serem ajudados, quando estes jogadores procuram apoio, é de iniciativa própria, julgo eu, não é? E quais são, ou se o Instituto de facto procura pessoas que mostram problemas, eu não sei como é que funciona de facto o Instituto, mas mais questionar a questão de... Nós temos cá em Portugal, felizmente, Portugal é a cauda da Europa e em muitos casos é bom que o sejamos, que é o caso, é este caso, noutros não, mas neste caso nós poderemos tentar saber o que é que tem vindo a acontecer, por exemplo. Eu vi no seu currículo que tem várias formações, estágios em alguns países lá fora, em que alguns deles, se calhar, já ultrapassaram estas questões que nós estamos agora aqui a debater neste Parlamento, nomeadamente e principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Portanto, julgo que serão países em que este fenómeno iniciou e sentiu-se mais cedo,
naturalmente. Está agora a chegar aqui a Portugal neste crescimento, neste boom que teve do jogo online e da publicidade. O que é que, com a sua experiência e conhecimento, nos pode trazer aqui também, para que em muito nos pode ajudar nesta comissão, o que é que já foi feito, analisado, estudado e até implementado nesses países em que este problema certamente que iniciou mais cedo e que está a ser trabalhado, o que é que foi feito já para nós também aproveitarmos, no fundo, um pouco essa experiência do que é que já tem vindo a acontecer e a ser feito. No que diz respeito, portanto, ok, o Dr. Pedro Hubert, do ponto de vista do IAJ, qual é o perfil? Já foi colocada aqui esta questão na manhã, na audição da manhã, e também aqui pelo Grupo Parlamentar do LIVRE. Era importante saber quais são se tem dados sobre qual o tipo de estrutura familiar mais afetada com o jogo, com esta adição e com esta patologia das apostas e do jogo online, se são classes mais baixas, mais médias ou até altas, se há dados sobre isso. Eu na manhã que tivemos a audição cá do ICAD, o Instituto dos Comportamentos Aditivos e Dependências, foi-nos informado aqui que 56% da população já admitiu ter jogado apostado. Portanto, é um valor muito alto, de facto, mas isto certamente que inclui jogadores ou pessoas que fizeram uma raspadinha ou um Euromilhões um dia qualquer e dizem que já jogaram apostaram. Isso é muito banal. Quem de nós, se calhar, nunca fez isso, julgo que todos. Mas depois foi apresentado um valor de 1,6% sobre jogadores que carecem, de facto, já de uma patologia identificada, uma adição. 1,6% julgo das pessoas identificadas como apostadoras, dos 56%. Este valor, o que é que considera em relação ao que tem vindo, ao trabalho que tem vindo a desenvolver na questão das adições, não só do jogo, em todas, não é? O álcool, as drogas, etc. Este valor na questão do jogo online, de 1,6%, se acha que de facto já é muito representativo, se é grave, se não é. A representação, claro, são umas dezenas de milhares de pessoas que representam este valor, mas de facto, se esta questão nos leva ou nos deve levar aqui no Parlamento a introduzir leis que começam a limitar a liberdade, basicamente, das empresas de poder desenvolver a sua atividade profissional. Todos nós sabemos, julgo eu, e há pouco falou, e julgo que estamos todos de acordo, eu estou plenamente de acordo, não, a solução não é proibir, a publicidade não é proibir nada, seja o que for, será mais passar por atividades de intervenção e nesse aspecto o Dr. Pedro Hubert fala de um valor, de que há falta de investimento sobre portanto, a fatia dos impostos, que se julga que no último trimestre de 2025, saiu agora há pouco tempo, foi quase 90 milhões de euros, no último trimestre de 2025, portanto, o imposto sobre o rendimento bruto das apostas online, tem vindo a demonstrar que há falta de investimento na prevenção. Portanto, gostaria de que nos falasse um pouco sobre o que sabe sobre esse valor, se de facto se tem conhecimento que está a ser aplicado esse valor, peço desculpa, Sr. Presidente, vou terminar, e como é que está a ser aplicado esse valor na prevenção. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, os mesmos 6 minutos, com alguma tolerância, para as respostas, faz favor. Obrigado pelas perguntas. Isto realmente são muitas perguntas, eu não sei bem por onde é que é de começar, mas podemos começar pelas prevalências. Salvo erro, 2012 ou 2013 havia, esses dados não são, é assim, corrigindo, 1,2% da última prevalência, que foi há 3 ou 4 anos, 1,2% era pessoas com problemas de abuso, ou seja, é o patamar pré-clínico antes da patologia, e 0,5% era a patologia, portanto, dependência mesmo. Mas podemos dizer que problemas de jogo, que é o
pessoa com problemas já de abuso, já fica sem a carta, já tem ali uns problemas significativos, mas ainda não é dependência. Mas sim podemos dizer que 2% da população portuguesa, não é só dos jogadores, sofre de problemas relacionados com o jogo. Agora, sabemos, por dados internacionais, que é uma coisa que falta cá em Portugal, é que por cada pessoa que tem um problema de jogo, vai afetar entre 5 e 10 pessoas à sua volta. O pai, o irmão, o filho, a entidade empregadora, etc, etc. As prevalências que começaram, eu sou 100% evidência científica, estes inquéritos foram feitos com evidência científica, com uma metodologia científica correta. No entanto, em 2012 havia 0,3% de abuso e 0,3% de dependência. Em 2019 ou 2018 tinha passado para 0,6% de pessoas com patologia e 1,2% de abuso. E na última prevalência, há 2 ou 3 anos, era 1,2% que falou, mas é os de abuso, e tinha baixado para 0,5%. Eu penso que com o Covid, que houve aqui uma explosão enorme do jogo online e as pessoas com ansiedade, com depressão, muitas vezes para tentar remediar a situação, fechadas em casa com menos rendimento, foram jogar mais. Eu acredito que estes dados possam ser bastante superiores, mas a ciência é ciência e foi isto que deram os resultados, mas eu penso que serão superiores. Falou-me também o que é que se faz lá fora. Eles estão avançados em algumas coisas, que é estas prevalências, que nós aqui fazemos 5, e o ICAD, por quem tenho a maior admiração por tudo o que fazem, com os poucos meios que têm, é preciso mais investigação a nível de prevalências, a nível do que é que funciona como jogo responsável. Temos que saber exatamente o que é que estamos a falar quando falamos de problemas de jogo, se é abuso, se é dependência, quais são as populações de risco. Eu trabalho nesta área há muito tempo, eu tenho muitos pacientes atletas, alguns atletas de alta competição, mas só agora é que foi feito um estudo exatamente a dizer a percentagem de atletas federados num determinado desporto é X, mas temos os séniores, temos as pessoas com comorbilidades, temos os mais novos. Uma das coisas que lhe posso dizer, não por prevalência, porque é pela nossa experiência, é que a média de idades de um jogador patológico já não é 30 anos quando nos vem procurar auxílio, é de 20, 22, 23. Portanto, isto está cada vez a recuar em termos de idade. E é aí que entra a legislação. De facto, acho que acertou, e acho que é por aí, é reforçar os meios do ICAD ou das parcerias com privados, ou seja, que for, é preciso reforçar, mas começando pelo ICAD, que é quem recolhe, se é o Estado que recolhe impostos, penso também que deve redistribuí-los nas equipes de tratamento, nos CRIs, nos centros de tratamento. Eu sei que, por exemplo, as comunidades terapêuticas, há com participação para álcool, drogas, não há ainda para o jogo. Porquê? E muitas vezes as pessoas estão sem rede de apoio, de ação suicida, por aí afora. Portanto, é preciso dotar muitos destes psicólogos, psiquiatras que já existem na rede pública, de formação, de preparação, seja lá fora, seja cá, como é preciso alargar, se calhar, o espectro de alcance, como alcançar estas pessoas e como atingir, como estas pessoas procurem os meios de ajuda. O que é que se faz lá fora? Muita investigação, portanto, mais prevalência. Em alguns países, como a Inglaterra, há o Gambling Commission, que é algo que também acho que falta cá em Portugal, que é um observatório, uma comissão totalmente independente. Independente da indústria do jogo, independente do Estado, independente dos lobbies da saúde, da indústria do jogo, que possa coordenar, se calhar, estes fundos nas direções todas em que têm que ir, porque realmente o CERIS, porque eu também, por exemplo, nós somos privados, eu tenho relações com a indústria de jogo, tenho relação com o CERIS, por exemplo, com o Serviço de Relações de Inspeção de Jogos, estamos a fazer agora uma investigação em parceria sobre os autoexcluídos, porque nós não sabemos exatamente quem é que pede a autoexclusão do jogo, estamos agora a começar a descobrir. Então é preciso dotar todos estes meios de dinheiro, no fundo é dinheiro que estamos a falar, mas é preciso alterar a legislação para que isto possa funcionar, porque sem dinheiro não funciona. Transversal, o que é que foi feito em Inglaterra? Há estes Gambling Commission, há muita investigação, há os meios de saúde, eles têm, por exemplo, uma rede enorme de centro de tratamento. Outra coisa que eu não queria deixar, e lembrei-me agora, não queria, sei que já está no tempo,
não deixar de falar aqui que é muito importante haver legislação. Os videojogos, e há evidência científica hoje em dia que as microtransações que existem nos videojogos, com os loot boxes, com o pagar para jogar mais, etc., há evidência hoje que as pessoas têm abuso nestas microtransações nos videojogos, vão ter posteriormente problemas de jogo a dinheiro. E aí a legislação, se calhar, também que talvez começasse a apanhar um bocadinho esta parte dos videojogos, penso que não faria mal nenhum. Sei que já me estou a alargar no tempo, mas não sei se respondi às perguntas todas, mas aproveito para dizer que, de facto, é um problema de saúde pública que existe. Muito obrigado, Sr. Doutor. É a vez do Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Francisco Figueira, 6 minutos também. Muito obrigado. Antes de mais, permita-me que agradeça a disponibilidade do Instituto de Apoio ao Jogador para, de alguma forma, dar o seu contributo e ajudar a Assembleia da República a inserir-se nesta problemática que atinge tantas famílias e cada vez mais pessoas na nossa sociedade e, portanto, uma palavra de agradecimento, antes de mais, quanto a essa questão. Dizer que é com satisfação que ouvimos as suas respostas anteriores no sentido de defender a não proibição tout court, digamos, da publicidade. Portanto, naturalmente que nós temos aqui que regular e limitar, digamos, o acesso a uma informação desregulamentada e desregulada numa matéria e numa atividade que pode ter impactos negativos na vida social, económica das pessoas e das famílias, mas de todo o modo a nossa posição é pública, nós não somos a favor da proibição tout court, mas sim de um enfrentamento deste problema com legislação atualizada que seja capaz, de forma transversal e holística, de ajudar, as pessoas que estão dentro deste problema e desta problemática a, de alguma forma, poderem geri-la melhor. Algumas questões, na sequência, aliás, das intervenções que fez já anteriormente, tem notado alguma evolução, digamos, no volume e no perfil, já lateralmente falou sobre isso, do número de jogadores, já percebemos que a idade tem vindo a baixar, eu diria de forma significativamente, porque em 10 anos a idade média dos jogadores, digamos, baixou quase 10 anos, segundo percebi daquilo que acabou de transmitir aqui. A minha pergunta aqui era se nessa evolução vocês entendem qual poderia ser, digamos, a evolução legal que poderia, de alguma forma, introduzir um elemento de prevenção, digamos, para que uma pessoa com 20 e poucos anos que já se encontra, digamos, na situação, entre aspas, de vício de jogo, é porque já teve um percurso até chegar lá, não é? E, portanto, esse percurso começou numa idade ainda, digamos, de minoridade ou muito perto disso. E, portanto, eu julgo que isso é um tema que não tem sido aqui muito trazido e que é relevante para a nossa análise. Depois há aqui uma questão que também lhe queria colocar, que é mais até de natureza técnica, que tem a ver qual é o ponto e o momento em que se passa da passagem do jogo dito recreativo e lúdico para uma fase já de dependência e de adição, digamos assim, porque eu imagino que tecnicamente não seja possível fazer uma definição temporal muito afinada, mas julgo que a legislação tem de alguma forma que também procurar responder a esse problema, não é? Porque o jogo por si não tem problema nenhum, a adição e esse momento é que é uma questão que me parece que nos deve preocupar e que deve de alguma forma ser vertida naquilo que serão os instrumentos legislativos que aqui poderemos aplicar. Depois queria também questioná-lo quanto aos mecanismos de autoexclusão e proteção, que é o que é que a Assembleia pode e a legislação pode fazer no sentido de ajudar ou de melhorar, digamos, os mecanismos de autoexclusão e de proteção a pessoas que consabidamente e manifestamente já não estão em condições de gerir, digamos, a forma como acedem ao jogo, seja ele online, o de casino, digamos, será uma área mais até divulgada, não é? Porque é mais histórica e, portanto, as pessoas de alguma forma estão mais informadas quanto a isso, mas, digamos, o jogo digital e aquele jogo que nos entra pelos telemóveis adentro, eu diria que alguma coisa terá também que se fazer quanto a essa questão. E, portanto, grosso modo, eram estas questões que queria colocar-lhe quanto a esta matéria, de forma a tentarmos aqui, de alguma forma, procurar a melhor solução legislativa para esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem os mesmos 6 minutos, embora o Sr. Deputado Francisco Figueira não os tenha esgotado na totalidade, mas tem 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Ok. Isto se calhar vai responder a algumas perguntas e vai introduzir até esta parte do lúdico para a patologia.
o que faz com que, isto é um minuto de teoria, mas acho que é útil para toda a gente perceber, o que faz com que aconteça o fenómeno da dependência são 3 características. São características individuais, portanto, tem a ver com a genética, com a hereditariedade, com a regulação da dopamina, com experiências próprias, portanto, tem a ver com o indivíduo, porque nem todos vão desenvolver dependência. Pronto. Ponto número 1. O outro é os fatores situacionais, que é aqui que podemos intervir, que é o meio ambiente. E o que é que faz com que a pessoa que tenha uma certa predisposição, não quer dizer que qualquer pessoa pode ter uma dependência, mas que as pessoas que têm mais predisposição, se estiverem num meio ambiente mais propício, pode desencadear mais facilmente. Depois já vamos ao fator estrutural. O que é o meio ambiente? É a legislação, é a publicidade, é a acessibilidade, é a moda, é a cultura, é o que passa nas redes sociais. Portanto, tudo isto, vivemos num ambiente muito facilitador de eu posso ganhar muito dinheiro em pouco tempo, com o desporto, depois temos o youtuber que diz isto, o influencer que diz aquilo, a publicidade diz aquilo outro, o acesso é fácil, é seguro. Portanto, há todo um ambiente, um meio ambiente, a parte situacional, que pode ou não favorecer. E é aqui que podemos intervir, não facilitando tanto. Por exemplo, isto, voltando aqui à autoexclusão, é muito tempo que não há respostas fáceis, mas dentro da autoexclusão, era importante facilitar a autoexclusão de todos os sites regulados. Mas, em simultâneo, era muito importante dotar o SERIJ, ou a Judiciária, ou a Polícia Judiciária, ou quem quer que faça isto, de uma fiscalização eficaz a tudo o que é os sites ilegais, porque uma pessoa faz as coisas corretamente, faz a autoexclusão, a pessoa pede a autoexclusão num site legal, regulado e como deve ser, porque tem lá o jogo responsável, tem a possibilidade de fazer autoexclusão, tem as linhas de apoio, tem isto, a pessoa pede a autoexclusão, passado 3 dias arrepende, só tem vontade de jogar, vai a um site ilegal onde é a lei da selva e onde só falta dizer venha jogar, isto é que é bom, isso tudo. Portanto, não há assim respostas evidentes. Sim, facilitar o acesso à autoexclusão, aumentar a legalidade da indústria do jogo destes sites e disso tudo, mas em simultâneo reforçar a fiscalização aos sites ilegais. Depois há outra coisa que isso não é para hoje, mas dentro dos fatores estruturais não são todos os jogos há diferentes graus de aditividade nos jogos. Eu nunca conheci em 20 e tal anos de experiência pessoas que tenham tido problemas de euromilhões ou lotarias, porque dentro dos fatores estruturais o design dos jogos tem a ver com a frequência dos eventos, ou seja, quantas vezes eu posso ajudar num minuto, qual a rapidez entre o momento da aposta e a resposta a essa aposta, o montante do prémio. Portanto, há uma série de fatores estruturais que têm a ver diretamente com o jogo, que também podem ser regulados. Pronto, uma coisa de cada vez, sei que não é aqui o âmbito, mas isto, falou-me do como é que isto passa do lúdico para são estes fatores que fazem com que uma pessoa passe ou não destes fatores. Tentando ser rápido e respondendo aqui às outras perguntas. Acho que podemos aproveitar esta parte da publicidade, se formos regular, passar muito a importância é informar. Para já estamos na fase do informar. Falou dos outros países, o que é que eles começaram a fazer? Juntas de freguesia, câmaras, clubes de futebol, escolas, faculdades, famílias, passar a informação, ok, o jogo é uma atividade recreativa. A maior parte das pessoas que jogam e que apostam não têm problemas com o jogo. Vamos dar a informação como ela é. Não vamos começar a droga, loucura, morte, depois as pessoas veem isto não é real, isto não é verdade. E afasta as pessoas. Não vamos dar a informação correta. A maior parte das pessoas aposta não tem problemas com o jogo. Agora, sim, há algumas pessoas com estas características, impulsividade, competitividade, desafio, personalidades fortes, etc., a tendência para a ansiedade, atenção, que algumas pessoas podem vir a desenvolver este problema. Se a publicidade tem que ser regulada com o intuito de não ir para canais alternativos perniciosos, então, se calhar podemos utilizar essa publicidade regulada para passar exatamente esta mensagem, a atenção que o jogo pode, em certos casos, ter algum problema. E isto transversalmente a todos os meios, faculdades. Claro que podemos depois fazer e isto é preciso investigação para saber quais são as tais populações de risco, mas garantidamente os mais novos, os atletas, os sénios, pessoas com comorbilidades, etc., são alvos a ter em conta nesta tal informação que é preciso dinheiro para veicular. Muito obrigado, Sr. Doutor. É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É uma intervenção partilhada entre os senhores deputados Armando Mourisco e Nuno Fazenda.
Começa o Sr. Deputado Armando Morisco, 6 minutos na totalidade. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, agradecer ao Dr. Pedro Hubert e ao Instituto que dirige a presença, vir ajudar a esclarecer este tema e agradecer-lhe tudo aquilo que tem feito também para combater este problema, que é um problema muito grave. É um problema a nível de saúde pública, é um problema social, como bem referiu. Não é só uma pessoa que é afetada, é a pessoa, é a família, é a empresa, é o emprego. Enfim, entramos aqui numa espiral de problemas enorme. E depois também é um problema da economia, porque afinal 40% do jogo online é clandestino e os impostos não entram, além de criar estes problemas todos. Portanto, também lhe quero agradecer, naturalmente, em nome do Partido Socialista, o trabalho que vai fazendo. Muitas questões teria para questionar, já aqui foram colocadas algumas que o senhor já muito bem respondeu, e, portanto, indo direto às questões que gostaria que fossem aprofundadas. Doutor Pedro, nos casos acompanhados, qual é que é a maior barreira para a recuperação? Depois, o senhor já falou aqui no sistema da autoexclusão que de facto não é eficaz, já se falou aqui em números naquilo que é a percentagem de jovens, o aumento que tem existido nos casos na prevalência, mas também falou que os outros países estão muito mais avançados nesta matéria do que Portugal. Então também colocava, na sua opinião, que tipo de apoio jurídico e até financeiro é que o vosso Instituto considera que falta em Portugal para ajudar numa problemática que existe, que é as dívidas de jogo. As dívidas de jogo, que é um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Depois, como é que pode a vossa entidade colaborar mais estreitamente com os operadores de jogo, já o disse que também colabora com eles, para que estes detectem padrões de vícios mais rapidamente através dos algoritmos? Depois, que medidas de literacia propõe para identificar precocemente esse mesmo vício, esse aditamento, essa adição? Que programas deveria o Ministério da Saúde reforçar, desenvolver? Também disse aqui, o ICAD faz muito com pouco, para que o tratamento fosse mais rápido e fosse mais eficaz. E depois o Ministério da Educação. Já hoje de manhã aqui foi referido o grande aumento da população entre os 12 e os 16 anos no jogo online. Dos 13 aos 18 anos, há 16% dos jovens que já apostaram, já fizeram essa aposta também online. Então, o que é preciso o Ministério da Educação fazer para perceber definitivamente que isto é um problema que só tem pernas para piorar se continuarmos com a mesma dinâmica e não reforçarmos este trabalho e intensificarmos essa ação? E, como bem falou, em que é preciso muito mais que uma entidade. São precisas todas as entidades, somos precisos todos para pôr cobro a este flagelo que existe hoje na nossa sociedade. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Instituto Europeu Jogador, muito obrigado pela sua presença e pelo contributo que dá para esta área, que é muito importante. Já muito aqui foi dito e por isso eu vou-me circunscrever também daquilo que foram questões que o próprio Sr. Presidente aqui deu conta. Um deles tem que ver com os videojogos, em que o Sr. Presidente diz que nestes videojogos com microtransações pode levar a que mais tarde haja uma adição para jogos a dinheiro e, portanto, eu pedi-lhe que pudesse desenvolver um bocadinho este tópico, porque falou que deveríamos desenvolver algumas medidas também para olhar para este tema dos videojogos, porque, no fundo, é aqui, nesta altura, que nós podemos estar a criar futuras dependências e futuros jogadores com dependência. E, por isso, pedi-lhe aqui uma atenção relativamente a este tema. Um outro tópico tem que ver com tempos de pausa. Nós de manhã estivemos aqui com o ICAD, que nos deu conta de que quanto maiores forem as pausas, menores serão as dependências. De acordo com estudos em que com 5 minutos de pausa num jogo, a dependência não é tão eficaz como se fosse de 15 minutos. O doutor estudou alguma coisa nesta área, tem alguma informação que possa partilhar connosco? Se acha que isto era, aliás, um tópico que deve ser aprofundado em matéria de legislação, se isso fará sentido ou não, gostaríamos também de ouvir a sua opinião sobre este tema. E, por último, relativamente ao Gambling Commission, se nos puder dar um pouco mais de informação sobre esse exemplo que existe no Reino Unido, poderia também ser útil. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Doutor, tem os mesmos 6 minutos. Eu tenho dado alguma tolerância, não estamos assim tão... Eu tenho dado alguma tolerância, quer aos grupos parlamentares,
quer a Vossa Excelência, não estamos assim tão pressionados com o tempo. Por vezes não consigo dar a tolerância necessária. Mas isto para dizer, se necessitar de alguma tolerância, dá lei, porque, além de termos agenda organizada para esse efeito, uma tolerância dentro do bom senso, é muito mais fácil e muito mais rápido fazer perguntas do que dar respostas. Portanto, se necessitar de alguma tolerância, dá lei para melhor esclarecimento de todas e de todos, porque tenho a noção clara que é mais difícil explicar as coisas, é preciso mais tempo para explicar. Faz favor, 6 minutos, com essa tolerância. Obrigado. Não, eu também sou, por natureza, resumido e... Sim. A maior barreira, eu tomei aqui notas, vou tentar seguir aqui um bocadinho a ordem. A maior barreira à recuperação é a falta de uma rede de apoio e é muitas vezes as dívidas, de facto. Nós temos que nos centrar na parte de recuperação, mas muitas vezes vemos na obrigação de dizer, olha, tenho que falar com o banco, tenho que falar com a DECO, tenho que encontrar alguém, porque essa gestão das dívidas, a maior fonte de recaída nos jogadores patológicos, ou nas pessoas com perturbação de jogo, como se diz agora, é as dívidas. E então há aquelas discussões cognitivas, eu tenho que recuperar o dinheiro, como é que eu posso recuperar o dinheiro? Através de uma aposta, vou ter a sorte e vou ganhar, pago a dívida toda, calo toda a gente e consigo. Por isso é que a autoexclusão é importante, etc, etc. A outra é a rede de apoio. Muitas vezes temos pessoas que estão em situação profissional precária, de facto isto cada vez atinge de antes. Quando eu comecei, o perfil do jogador patológico era o jogador de casino, com algum meio social, etc. E agora é exatamente o contrário, são muitas vezes as pessoas com menos capacidade que mais apostam, e isto começou se calhar com o Covid, com o espírito da salvação. Vou juntar aqui algum dinheiro, vou conseguir encontrar aqui o dinheiro que me falta para chegar ao fim do mês, etc. E a dificuldade financeira, muitas vezes nós somos particulares, somos privados, muitas vezes reencaminhamos exatamente para o ICAD, para as linhas de apoio, mas as pessoas não têm dinheiro às vezes para fazer a psicoterapia, não têm o dinheiro para fazer terapia. Nós sabemos que o tempo de espera para uma consulta nas equipes de tratamento anda entre 30 e 60 dias. E se for uma situação em que há ideação suicida, há depressão, há problemas de ansiedade, há alguma comorbilidade mais grave, não há um internamento possível sem ser a pagamento. Portanto, isto são entraves que têm que ser, é a tal história do dinheiro, é a tal vertente do dinheiro, que é preciso dinheiro para que, em vez de ser 60 dias ou 30 dias para a pessoa ir a uma consulta, possa ser mais para depois poder ser ou não encaminhada para tratamento. Isto é talvez o maior entrave, é a rede de apoio, é, por exemplo, os familiares também terem acesso à terapia, porque muitas vezes os familiares estão completamente, desculpem-me o termo, às escuras sobre o que é que eu faço com esta pessoa, porque aqui em casa tem um problema de jogo, tem que ser bonzinho, tem que ser mauzinho, tem que pôr na rua, o que é que eu faço, como é que eu o trato, como é que eu não trato, também precisam, até para lidar com tudo o que já aconteceu, precisam também de tratamento. Estes são os maiores entraves que eu me lembro. Sabe, se me lembras de alguma coisa, também disto. Aqui, portanto, esta parte das dívidas de jogo. A nível da indústria de jogo, começou de há uns anos para cá a fazer claramente mais coisas, em termos das linhas de apoio, em termos do, também graças à legislação de 2015, ter lá uma série apesar de muitas vezes estar pouco visível, deveria estar mais visível, mas já lá tem uma página de jogo responsável, já tem uma série... Agora, a nível daquilo que me disse da inteligência artificial, também há muito mais coisas que podiam ser feitas a nível de, hoje em dia, esses identificadores comportamentais, consegue-se perceber quem é que começa a ter um comportamento em termos de montante de jogo, de assiduidade, de intensidade de jogo, e uma coisa é exatamente, eu vejo no radar, mas eu então tenho que fazer uma intervenção, e fazer essa intervenção, mas aí poder reencaminhar essas pessoas para os locais certos, ou para a autoexclusão, etc. Isso a nível da inteligência artificial já há imensas coisas que se fazem exatamente lá fora, penso que cá também já se começa a fazer, mas podia ser incentivado. Portanto, o que faz a diferença entre o que se faz cá e lá fora é o observatório, uma comissão totalmente independente, é muito mais investigação, mais prevalências e mais meio. Eu posso dizer que no Reino Unido há cerca de 15, ou estavam a pensar em fazer 15, comunidades de terapeutas mais vocacionadas para videojogos, agora chama-se adições comportamentais. Aproveito já, agora fica aqui para registro, às vezes fica aqui, é os videojogos, é o jogo a dinheiro e, por exemplo, nós somos um microclima, somos conhecidos, vamos estando um bocadinho na vanguarda dos pedidos de ajuda em termos de ajudas comportamentais. Os mercados financeiros,
O que se passa hoje em dia a nível das criptomoedas, dos mercados financeiros, do aliciamento e das perdas significativas de 10, 20, 30 mil euros de dívidas que muitos pacientes nos chegam, que também utilizam estas plataformas de mercados financeiros, em que também começa a estar muito na moda e também vai ser um problema. Fica dito aqui. Pronto. Nas escolas, sem a mais pequena dúvida, eu estou mais dentro da realidade dos atletas, não quero falar, pronto, já falei, mas pronto, não quero falar, ser específico, por estudo há de ser, mas não é só no futebol, no basquete, no ténis, há muitos menores, é moda, é quase aquela coisa do miúdo que eu já fiz umas apostas, já ganhei, é isto a ideia que se passa. Isto pode ser desmontado exatamente nas escolas, há psicólogos nas escolas, pode haver professores que podem fazer esse papel, exatamente difundir, fazer trabalhos pelos pares, fazer prevenção nas escolas, exatamente para passar a mensagem que o jogo deve ser recreativo e não um investimento. Esta é, se calhar, a pedra que falta aqui, é dar a entender às pessoas, o jogo é recreativo, não é para ganhar dinheiro. Eu costumo dizer assim aos mais, quando vou a uma escola, eu quando saio à noite e vou jantar e bebo um copo e vou sair, eu não estou à espera de recuperar dinheiro. Eu sei que vou gastar dinheiro. Portanto, este é o género de mensagens a passar na escola. O ICAD, já falámos, precisa de meios para acelerar o atendimento, para melhorar o atendimento, porque eles estão mais vocacionados para o álcool, para as substâncias, portanto precisam de mais formação, de mais técnicos, de mais salariedade. O videojogo. Os videojogos já há muito tempo que é um problema. De há uns anos para cá começámos a ter pacientes com videojogos que vinham com gastos de 1.000, 2.000, 3.000 euros a comprar as skins, depois é o pagar para jogar, depois é as loot boxes que são autênticas slot machines, e isto chama-se as microtransações. E hoje em dia já há estudos longitudinais, e passa o Mark Griffiths, que foi, pronto, tem muitos artigos científicos publicados. Hoje em dia há evidência científica que quanto mais se joga e quanto mais microtransações há nos videojogos, com essas loot boxes, com o pagar para continuar a jogar, etc., nas skins, maiores as probabilidades de vir a desenvolver, porque já está a ser instaurada uma conceptualização, uma aprendizagem do eu ponho ali aquilo, mesmo que não tenha um reverso de dinheiro imediato e visível, aquelas skins, aquelas coisas são reversíveis em dinheiro, ou eu meto lá, compro jogadores, por exemplo, no FIFA, para poder ter uma melhor equipa, e eu sei que posso ter um retorno. E isto é uma aprendizagem, uma conceptualização que eu acho que deve estar clara e conscientemente, porque até isso puder se incluir na legislação, melhor. Os tempos de pausa. Aqui só quero terminar com isto, já sei que uma coisa é, quando uma pessoa já tem uma patologia, tempo de pausa, é mais ou menos indiferente. Mas para quem tem abuso, ou para as outras pessoas que às vezes estão num dia mau, sem dúvida estes tempos de pausa, botões de emergência, autoexclusão temporárias, de curto termo, são extremamente importantes. Muito obrigado, Sr. Doutor. É a vez do Grupo Parlamentar, ou no caso o Sr. Deputado único, Filipe Sousa. JPP, 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo em primeiro lugar os convidados e expressar a minha satisfação pela forma clara e direta como tem respondido às diferentes questões colocadas pelos senhoras e senhores deputados e que sublinha bem a importância do tema que estamos hoje aqui a discutir. Eu vou ir direto às perguntas, porque o tempo que me reserva também é curto. São perguntas simples, posso correr aqui o risco de alguma delas já ter sido respondida, embora de outra forma, mas uma primeira que deixou-me aqui também um tanto quanto com alguma perplexidade, era de saber se existem dados relativos ao número de suicídios consumados, ideia ou tentativas de suicídio relacionadas com o jogo. Portanto, e tive a oportunidade de ver há dias no vosso site alguns fatores individuais relacionados com, acima de tudo, com a ideia ou tentativa de suicídio. Há alguns números que já não me recordo agora quais são. Se tiver esses números, era importante eu perceber. Por outro lado, também saber que medidas de prevenção se mostram mais eficazes
quando aplicadas junto de adolescentes e jovens adultos. E por último, também saber quais são os sinais mais precoces de adição a jogos de azar que os profissionais de saúde devem observar. Isto quando, como a exposição mediática e publicitária pode amplificar esses mesmos sinais. Portanto, eu penso que esta questão o Sr. Doutor já respondeu, embora não fosse colocada desta forma, mas acima de tudo eram estas questões e uma vez mais reforçar a importância do tema e a forma clara como tem respondido às questões. No meu caso pessoal, leva-me também a ter uma preocupação mais forte sobre o tema, que embora aqui o Grupo Parlamentar do Livre expôs aqui à Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, 2 minutos, faz favor. Okay. Obrigado pelas perguntas. Sobre os suicídios, eu só lhe posso dar os dados que já lhe vou dar. A nível internacional, eles lá têm mais estatísticas, não lhe sei dar um número exato, mas dizes, assim, em psicologia, que é a adição que tem mais ideação e mais suicídios entre todas as edições, sabemos que no álcool e noutras também. No tal doutoramento que eu fiz, mas já tem a recolha de dados mais de 12 anos, tínhamos para o jogo offline, 30% das pessoas que tinham problemas de jogo offline tinham pensado, portanto tinham ideação suicida, e 10% tinham tentado. E para o jogo online era 10%, que eram os tais que eram mais jovens, 10% tinham pensado seriamente nisso e 10% tinham tentado. Sendo que havia aqui, naquela altura, a diferença era de 40 para 30 anos de média de idade. Portanto, isto também já é significativo. A nível da prevenção, é preciso, do jogo responsável, é o que eu digo, porque as culturas são diferentes, nós não somos anglo-saxónicos, não somos, tem que se fazer estudos, investigação sobre o impacto, do que é que tem mais impacto a nível do jogo responsável. Eu também estou convicto que a publicidade pode levar à normalização, pode levar a uma série de problemas, mas no fundo não há muita investigação sobre o real impacto da publicidade nas pessoas. É o género de investigação que também é preciso fazer. Aqui a nível da prevenção, por exemplo, muito rapidamente, há uns anos, dizia-se, não há nada, e eu próprio fiz isso, trabalhei em prevenção com algumas escolas, levar pessoas que tinham tido problemas de toxicodependência, que tinham tido problemas de álcool, às escolas que faziam os seus testemunhos. Veio-se a revelar que isto talvez não fosse tão eficaz quanto isso, porque às vezes os alunos viam, mas ele teve este problema, mas agora está aqui impecável. E então há muitas coisas que nós temos como dados adquiridos que não são. Isto a nível do que é que tem impacto no jogo responsável, há muito trabalho para fazer. E é essa a investigação que também é preciso dinheiro para o fazer. Muito obrigado, Sr. Doutor. Senhoras e Srs. Deputados, eu tenho as inscrições para a segunda ronda dos Srs. Deputados Ricardo Carlos, do PSD, e Paulo Moacho, do LIVRE. Não tenho mais nenhuma. Não há mais nenhuma inscrição. Portanto, não há. Portanto, são 2 inscrições. Sr. Doutor, vão ser 2 minutos a cada um dos senhores deputados inscritos. Portanto, vão usar da palavra durante 4 minutos. O senhor terá o mesmo tempo para responder agora no final das 2 intervenções, se necessário for, alguma tolerância conforme tem sido usada. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Primeiro, deixe-me dizer que é com muito gosto que estamos aqui a ouvir alguém que nos está a transmitir muita confiança e muito conhecimento, o que é para nós muito positivo, porque está precisamente a cumprir o objetivo pelo qual temos aqui Vossas Excelências. Eu penso que disse, provavelmente logo no início, que era contra a proibição da publicidade. E eu gostava que pudesse detalhar as razões pelas quais é contra esta proibição. Relativamente à questão dos influencers, que falou também, gostaríamos de perceber como é que acha que estas limitações podem ser colocadas.
sendo que é muito complicado, porque vivemos num mundo não é só nacional, não é? E que não está só sobre a legislação nacional e sobre a esfera nacional, mas perceber como é que isto pode acontecer. Depois, só agora uma curiosidade, ainda há pouco falou que não conheceria ninguém que tivesse algum aditivo relacionado com o Euromilhões e falou das lotarias. Eu penso que eventualmente não estaria a considerar a lotaria instantânea nesta questão das lotarias, que penso que tem o tal fenómeno do raspar agora, receber, que é um dos principais problemas, esse imediatismo. E, por fim, eu gostava de questionar, tendo em conta aqueles que são os 4 projetos que estão em discussão, nomeadamente o proibir a publicidade, que ainda agora falámos, a questão de proibir os patrocínios, que aqui é uma questão mais económica, não é tanto da sua área, mas terá influência noutras áreas, como por exemplo o desporto, mas restrição da publicidade, que também já falei, e também a questão da inclusão de advertências. Ou seja, perceber de uma forma genérica o que é que considera que deve ser mais prioritário e que pode ter um resultado mais positivo para diminuir esta crescente dependência e, como ainda há pouco foi dito pelo meu colega Francisco Figueira, em que a média desceu 10 anos em 10 anos. Ou seja, eu acho que isso nos deve efetivamente preocupar, porque temos classes etárias mais baixas, normalmente jovens, e alguns até menores de idade, que não deviam ter acesso ao jogo, a ter acesso ao jogo de uma forma rápida e muito fácil. E por último, questionava só, se calhar, lá está, não está tão dentro da questão da saúde e da sua área, mas como é que pensa que a questão do jogo ilegal pode ser tratada para que não seja o grande problema futuro, se é que já não o é atualmente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por agradecer muito as respostas que nos têm dado, porque acho que, sobretudo, o primeiro passo que nós temos que fazer é falar sobre este assunto. Falar sobre esta questão, olhar para aquilo que já temos de dados. E isso nota-se, por exemplo, quando nos falam das questões da autoexclusão e da importância da autoexclusão abranger todas as plataformas. O LIVRE apresentou uma medida precisamente nesse sentido, que foi chumbada. Ou melhorar ou quando nos dizem, por exemplo, que é preciso mais meios para o ICAD e temos que ter uma estratégia específica para este tipo de adições, o LIVRE também apresentou uma iniciativa precisamente para se criar um programa nacional para os comportamentos aditivos sem substâncias. Também foi chumbada. E, portanto, nós precisamos mesmo de falar sobre este assunto e de ter quem, como vocês têm a experiência do terreno, nos vir dizer o que é que nós precisamos de fazer. Sobre a publicidade, nós podemos tentar pôr a questão apenas na matéria binária, que é ou se proíbe ou não se proíbe. E até podemos falar da técnica legislativa. Podemos permitir a publicidade, exceto em vários casos, ou podemos proibir a publicidade com várias exceções, que é, por exemplo, aquilo que faz o projeto do LIVRE, com um elenco de várias exceções. Mas eu acho que a questão não está no binarismo, se proíbe ou se não se proíbe. A questão está em que medida? Em que medida é que nós queremos publicidade? Publicidade no espaço físico. Publicidade no metro. Quando entramos no metro e temos uma carruagem inteira com anúncio a uma plataforma de jogo online. Faz sentido? Não faz sentido? Que impacto é que isso tem nas pessoas que já têm um problema de adição ou nas pessoas que podem vir a ter um problema de adição? Quando falamos da publicidade na televisão, por exemplo, vamos permitir o dia todo ou vamos ter uma limitação horária? Qual é que é o período horário mais indicado para se permitir este tipo de publicidade? É de manhã? É à noite? Quais é que são as horas de maior risco para as pessoas recorrerem a irem jogar? Ou quando falamos da questão dos influenciadores, que impacto é que isso tem? Que impacto haver pessoas e instituições, e isto também liga à questão dos patrocínios, de haver instituições que têm um certo reconhecimento social, que as pessoas se revêem nelas, que no fundo caucionam este tipo de comportamentos. Que impacto é que isso tem em dar, desde logo, aos jovens ou a qualquer outra pessoa a informação de que é perfeitamente de que se incentiva o jogo online e de que o jogo online é precisamente essa salvação. Eu vou jogar, eu vou ganhar dinheiro. Eu acho que é neste âmbito que nós deveríamos fazer esta discussão, que é qual é que é o grau de presença do jogo e do jogo online que nós queremos na nossa sociedade, e era isso também que eu gostaria de vos ouvir sobre essa matéria. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, 4 minutos para responder às questões colocadas, com alguma tolerância, se dela necessitar. Faz favor. Ok. Obrigado.
Eu, a nível da publicidade, eu não sou um especialista da publicidade, nem é o que eu lhe disse há bocado. Eu é pelo bom senso e pelo que me dizem, já vou dizer, porque até há uns anos, quando fui ao CERIS, que também ia, em termos da legislação e que ia fazer, perguntei, posso começar por aqui. Perguntei a uma série de pacientes que eu tinha, olha, vou dar algumas recomendações, vou dizer o que penso, alguma coisa. De facto, dentro das pessoas que têm jogo patológico, tinham a perturbação de jogo, a maior parte dizia aquilo que me chateia mais é a publicidade, porque me dá cravings, porque me dá vontade, porque me faz lembrar, mas isto também é nos primeiros meses, porque depois as pessoas aprendem a viver com isso. Agora, se me disser, de facto, é preciso algum bom senso e é preciso aqui travar para os mais novos, sim, e aí eu não sei onde é que se tem que aplicar, mas seja online, seja na televisão, seja nas carruagens, onde é que se tem que aplicar essa regulação, ou perto das escolas, como há para o álcool, como ao tabaco, isso eu não lhe sei dizer, mas de facto há populações que são mais vulneráveis, os mais jovens, os atletas, os mais velhos, por causa dos problemas da tal raspadinha, a loteria instantânea, a ter atenção, se calhar, ao tipo de publicidade que é feita, se está a fazer o tal, em vez de apostar na parte recreativa, está a apostar na parte de ganhar dinheiro. Portanto, há aqui uma série de linhas que, se calhar, é por aí que deve ser feita a regulação. Porque, quando eu sou a favor da regulação, eu não vou aqui falar do tempo da lei seca nos Estados Unidos e da proibição e do fruto proibido é o melhor e por aí afora, mas o que é facto é que a minha preocupação é que se faz uma regulação, uma proibição, isto depois pode ir por outros canais que se calhar são muito piores do que esta parte da regulação. Agora, a minha área é mais, de facto, o tratamento, a parte, e o que me disseram foi esta parte. O meu medo mais a nível da publicidade é o efeito da normalização, isto é normal, jogar toda a gente faz, e a passagem da informação que o jogo é um investimento e que se pode ganhar dinheiro com isto. Isto, se calhar, são os maiores alertas que eu deixo aqui a nível da publicidade, mas não queria deixar outra vez de referir que já em princípio vai haver regulação, vai haver algum travão, mas também aproveitar, e penso que isto estava aqui, aproveitar esta publicidade, da própria indústria do jogo, ou seja o que for, para passar a mensagem equilibrada, honesta e verdadeira, que o jogo pode ser para alguns um problema. É nesse sentido que eu acho que podemos também aqui equilibrar, também aproveito para dizer que acho que é importante haver aqui uma parceria com todos os elementos, desde a indústria do jogo à publicidade, e já vi que também convidaram essas pessoas e representantes, e acho que é por aí o caminho, sem dúvida alguma. A outra é, ao mesmo tempo que se combate, é muito importante dotar. Eu costumo dizer isto, mas nos Estados Unidos, quando o jogo online era ilegal, até os próprios Estados Unidos, com todo o poder que têm, não conseguiam combater a parte do jogo online pelas dificuldades que muda-se a VPN, muda-se uma letra, muda-se o sítio, é muito difícil. Mas tem que haver maneiras, reforçando a fiscalização, os meios, tem que haver fiscalização nas boas práticas da indústria do jogo, tem que haver fiscalização na publicidade, tem que haver fiscalização nesses sites ilegais, porque beneficia toda a gente, beneficia o consumidor, beneficia os cofres do Estado, beneficia as pessoas que jogam de uma maneira mais protegida, e aí, se calhar, entre reforçar o tratamento, entre reforçar a prevenção, também reforçar a fiscalização. Tanto ou mais que a publicidade. Acho que a publicidade é importante, mas não é só. Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos assim por terminada a nossa audição ao Instituto de Apoio ao Jogador, Dr. Pedro Uberte. Agradeço-lhe muito, em nome de todos nós, os contributos que nos trouxe. Foram importantes, como se viu, muito esclarecedores. Aproveito até a oportunidade para dizer, se porventura achar interessante, já aconteceu com outras entidades que aqui tivemos, reforçar aquilo que nos disse com o contributo de algum documento escrito que nos queira fazer chegar para os serviços da Comissão, será sempre uma mais-valia, será distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. Já outras entidades que aqui estivemos a ouvir no âmbito do mesmo processo legislativo o fizeram. Se quiser, se achar por bem, fazer-nos chegar algum documento que sirva de reforço, que sirva de suporte ao processo que temos em mãos, é sempre bem-vindo e será distribuído por todas e por todos, que realmente é uma matéria muito importante e sobre a qual estamos empenhados em legislar o melhor possível. Sr. Doutor, muito obrigado. Sr. Doutor, muito obrigado. Bom trabalho e bem-ajam. E sempre bem-vindos.
Peço só desculpa. Nós temos uma audição às 4.